Está projetado no painel? Pode projetar. É uma pergunta que nós vamos ler aqui nesta manhã e vamos entender o contexto dessa palavra no livro de Amós. Você pode abrir sua Bíblia, se você tem dificuldade de enxergar aqui o painel. Pode abrir a Bíblia, sempre bom termos a palavra do Senhor. Vamos ler junto comigo então, queridos? Comigo, hein? Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Senhor, pedimos mais uma vez a Tua bênção. O nosso estar aqui não é em vão, nós sabemos disso. Continua falando ao nosso coração, continua nos dando a Tua instrução de vida, trazendo o renovo tão necessário para cada um de nós. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Numa primeira impressão, até por dedução, os irmãos leem o texto, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Ah, é você? É isso mesmo? Foi você que jogou fora ou a patroa que disse assim, agora é vida nova? O relógio não é seu, não? Pronto, então o relógio é de outro, quer jogar o tempo fora, né? Muito bem. Meus irmãos, até por uma questão de comparação, podemos pensar de imediato que o texto que diz andarão dois juntos se não estiverem de acordo, o texto em si se refere a duas pessoas caminhando juntas, ou no nosso caso aqui, o casal. Mas é importante nós entendermos esse contexto. O pastor Albino trouxe aqui exemplos muito importantes, práticos, situações práticas do dia a dia, aonde nós baseamos a nossa aliança em cuidados que são imprescindíveis, são realmente importantes, e baseados também na palavra do Senhor. Mas há um outro contexto também, a respeito do texto que lemos aqui. Por quê? Isso foi uma profecia de Amós. Volta para mim aqui, isso. Isso foi uma profecia de Amós em relação ao povo de Israel. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que este povo era um povo único sobre a face da terra, tinha características que nenhum outro povo jamais teve ou terá, senão a igreja primitiva, ou senão a igreja do Senhor. Nós estamos falando de um povo que foi criado a partir de uma promessa de Deus. Da onde vem a genealogia deste povo? Vem de um ventre estéril e de um homem de idade avançada. Vem de uma promessa de Deus, fruto de operação de Deus, para estabelecer um povo e uma nação. Este povo, além de ter sido gerado exclusivamente de uma ação de Deus, de uma maravilha de Deus, é um povo que traz na sua história sinais, experiências tremendas que ninguém jamais teve, nem a igreja vivenciou as experiências deste povo. Um povo que viu, testemunhou tantas coisas. Podemos citar algumas delas aqui, se lembrarmos, por exemplo, da trajetória deste povo desde a saída do Egito até a entrada em Canaã. Um povo que viu as águas de um mar se abrirem, um povo que viu depois um rio se abrir diante deles. Um povo que viu o maná que descia dos céus. Um povo que viu uma vara seca cortada, florescendo de um dia para o outro. Um povo que trazia sobre eles um testemunho tremendo. Porque os povos tinham os seus deuses, e têm os seus deuses, as suas culturas religiosas, filosóficas. E Israel, quando se apresentava, quando passava em algum lugar, era identificado como: este é um povo cujo Deus é vivo. Ora, se eu faço parte de um povo e digo assim, aquele povo ali tem um Deus que é vivo, eu estou dizendo o que em relação aos demais? Que os outros deuses são o quê? São mortos, são inanimados. Quando nós vemos a história de Israel, quando eles saíam, depois do estabelecimento na terra, quando eles saíam em alguma jornada, a Arca da Aliança ia diante deles, era uma das ordenanças do Senhor, que a Arca da Aliança iria diante deles. E a arca tinha 3 elementos fundamentais, que eram as tábuas da lei, a vara de Arão que havia florescido e uma porção do maná. E esses 3 elementos falando da Trindade, da operação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por que este povo tinha esta arca, por ordem do Senhor, que ia diante deles? Porque era uma cultura entre os povos que, quando eles saíam para alguma peleja, para alguma incursão, eles levavam seus ídolos diante deles. Ia geralmente o rei. Às vezes os reis se colocavam em uma posição mais estratégica, mas os seus ídolos eram levados como um anúncio.
Israel não estava carregando um ídolo. Israel estava ali apresentando a simbologia de um Deus vivo que se manifestava no meio dele de forma poderosa. O Senhor se manifestava através dos querubins ali sobre a arca da aliança. Deus fazia ouvir a sua voz e a glória de Deus se manifestava ali. Então nós estamos falando de um povo que tinha esta história. Aí os irmãos entendam o seguinte: quando você lê o livro de Juízes, pode ser que alguém esteja perguntando, sim, onde é que eu me encaixo nisso? Você vai se encaixar nisso já já? A sua esposa já encaixou você direitinho no lugar? O marido já deu uma encaixada também certinho? Olha, coloca aqui, a posição é essa, o conselho é esse. Vamos entender isso. Então vejam bem, meus irmãos, quando você olha a história de Israel, você vê uma história de altos e baixos. Você abre o livro de Juízes e você vê o seguinte: quando Israel estava afinado com a vontade do Senhor, o que acontecia com eles? Vitória. Não tinha um inimigo, não tinha um exército que se mantivesse de pé diante de Israel. O Senhor dava vitória. Quando eles se afastavam do Senhor por algum motivo, e geralmente era uma influência do rei, era um mau sacerdote como Eli, por exemplo. Quando eles se afastavam, vinha decadência na vida do povo, e eles eram envergonhados, eles perdiam as pelejas, eram escravizados, eram levados cativos para a terra estranha, cidade destruída. Então era um povo de altos e baixos. Então Amós, quando olha para Israel, naqueles dias, ele vê um povo carregado de idolatria no coração, um povo que celebrava as suas festas anuais. Israel tinha 7 celebrações anuais, das mais importantes, e era um povo que estava cheio de idolatria, corrompido, distante do Senhor, o templo abandonado. Mas quando chegava o período das festas anuais, eles faziam questão de manter aquela celebração, celebravam aquilo, era aquele grande festejo, depois cada um voltava novamente para o seu caminho. Hoje é diferente. Quando nós olhamos o mundo hoje ao nosso redor, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma sociedade deteriorada, uma sociedade destruída, um núcleo familiar que não existe mais, um povo completamente ausente de Deus, porque Deus é conforme a imaginação de cada um. Cada um diz, eu vejo Deus à minha maneira, e são todos cegos porque não enxergam o Senhor, mas quando chega o momento certo, a época certa, eles vão lá fazer a celebraçãozinha deles. Isso? Esses dias aí foi dia de procissão, né? Acho que foi dia de procissão. Então todo mundo vai, aquela trilha de gente vai seguindo, aquele manto de flores ali pelo chão, aquela coisa. Aí você pergunta para alguém assim, escuta, que celebração é essa aí? Ah, não sei, aprendi de meus pais. O que se celebra nessa data? Ah, não sei, todos nós fazemos isso todo ano, mas nós aprendemos dos nossos pais. E é por isso que você olha a sociedade hoje, o mundo hoje, e você vê a corrupção que o mundo está vivendo. O que o pastor disse aqui antes. Os valores foram invertidos. Aquilo que é honra hoje é ridículo. A honra hoje é ridícula. E aquilo que é torto hoje é exaltado aos olhos de todos. O conselho a palavra de Amós para Israel era: andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Ou seja, de que adianta celebrarem festas ao Senhor, celebrarem os seus ritos religiosos ao Senhor, se o coração de vocês não está com o Senhor? A palavra para nós aqui hoje de manhã, meus irmãos, ela se resume numa coisa só: se você estiver firmado no Senhor, se o seu casamento for uma aliança firmada no Senhor, não haverão derrotas, só haverão vitórias. Haverão lutas? Perfeitamente. Israel, no auge da sua comunhão com o Senhor, viveu muitas lutas, mas não perdeu jamais uma batalha enquanto estava na presença do Senhor. Minha irmã, meu irmão, seu casamento passa por tribulações, são momentos de dificuldade que aparecem. Às vezes a questão do temperamento, da criação, do trabalho, de tantas coisas. Mas se o seu casamento, a sua união está firmada no Senhor, há uma vitória decretada da parte de Deus para você nesta manhã. E Deus está escrevendo uma certidão de casamento nova para você, completamente renovada. Interessante que a certidão de casamento é um contrato. Um contrato. Assim como um outro contrato qualquer. Existem contratos que são mais complexos. Quando você pega um contrato, por exemplo, entre 2 empresas, uma empresa fez um contrato com uma prestadora de serviço. Aquele contrato vem cheio de cláusulas, das coisas que podem ou não podem acontecer, como tem que ser regido. Um contrato de financiamento, um contrato de aluguel, são cheios de cláusulas.
contrato de casamento aparentemente não tem cláusula, só apenas informa que duas pessoas agora, uma vai receber o nome da outra e elas estão casadas, estão unidas diante daquele contrato. Mas é o contrato mais difícil de ser administrado, apesar das cláusulas não estarem aparentes ali. Ele é difícil, sabe por quê? Porque você é uma personalidade, seu marido é outra. Você teve uma criação e o seu marido teve outra. Você tem uma herança genética e o seu marido teve outra. Vieram de lugares distintos, de lugares diferentes. Tiveram uma base familiar diferente, pontos de vista diferentes, ou seja, diferentes em tudo. Como a igreja é também. Como é que nós podemos estar reunidos aqui nessa manhã e na hora certa, sem ninguém combinar, o amém de um é o amém de todos. Quando um glorifica, todos estão glorificando. E nós somos tão diferentes. Por quê? Porque existe um elemento que nos torna comum aqui, nos torna comuns. E este elemento é o Espírito Santo de Deus. E quanto mais o Espírito Santo de Deus, ele habita na nossa vida, mais ele nos torna comuns e mais nós somos um na presença do Senhor. Então você tem os conselhos práticos que você precisa realmente viver, estar atento, ter o cuidado. Mas se você for como Israel, no auge da sua aliança com o Senhor, será vitória sobre vitória. Aquilo que o casal juntos buscarem o Senhor vai conceder. A dificuldade que o casal juntos levarem aos pés do Senhor, o Senhor vai dar a vitória. Porque aquele povo não conheceu derrotas enquanto na presença do Senhor, e você também não vai conhecer derrotas enquanto na presença do Senhor. E sabe o que nós concluímos? Todas as nossas vitórias estão condicionadas à bênção do Senhor na nossa vida. Sabe qual foi a revelação que o Senhor deu neste mês? Esse mês nós estamos orando pelo que mesmo, hein? Deixa eu ver. Pode passar, pode botar ali. Estamos orando por quem? Familiares. Aí o Senhor deu uma revelação de uma prática que nós já temos em nosso meio e que talvez seja esquecida por muitos, o culto do lar. E o Senhor deu uma revelação dizendo que aqueles que valorizarem neste mês o culto no lar das sextas-feiras receberão uma bênção da parte do Senhor. Que coisa, qual é o grande mistério disso? Qual é o grande esforço disso? Qual é a grande dificuldade disso? Um momento que você se separa para buscar o Senhor dentro da sua casa, na intimidade do seu lar. E às vezes você tem uma questão tão difícil de resolver, um problema tão intrincado, tão complexo. Não há como resolver. Um momento que você dobra os joelhos no seu lar com a sua esposa, com seus filhos. Um simples dobrar de joelhos. E Deus está desfazendo o impossível. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós aprendemos uma coisa, irmãos. Você pode fazer a obra do Senhor? Você pode fazer a obra do Senhor? Quem pode fazer a obra do Senhor? Levanta a mão aqui, por gentileza. Quem pode? Pode, né? Você pode resolver por si só os seus problemas? Quem pode resolver os seus problemas por si só? Por favor, levante a mão. Vou abaixar a minha aqui para ninguém confundir. Não pode, né? Olha que troca maravilhosa. Faz a obra e Deus faz a sua vida, irmão. Coloca a obra do Senhor na sua vida e Deus vai fazer a sua vida. Meus irmãos, Israel vivia aquela circunstância. Hoje, como é que é o homem hoje e a família na sociedade? Como é o núcleo familiar hoje? Um triste exemplo que, na verdade, levou alguns dias para sair da minha mente. Saindo para o trabalho, todos os dias, saio muito cedo, 5h20 da manhã mais ou menos. E numa sexta-feira, que é geralmente o dia que as pessoas, enfim, começam a programar a sua vida para as diversões desse mundo. Sexta-feira, 5h20 da manhã, indo para o trabalho, você começa a ver jovens de um lado para o outro, ébrios. De madrugada, o dia nascendo, e eles estão vindo da noite ainda. Não chegaram em casa ainda, estão se arrastando pela rua. Homens, mulheres, maduros até, que vieram depois de uma noite inteira, cambaleantes. E uma cena me chocou muito. Estava indo para a estação do metrô e vi um grupo de jovens caminhando junto. De repente, uma jovem que estava no meio deles, bem vestida, roupas boas, mas todo aquele grupo assim, aquela euforia, que você sabe muito bem de onde vem aquilo. No meio daquele grupo, vou usar de liberdade aqui, estamos adultos aqui, aquela jovem se destaca um pouquinho deles, numa rua principal de passagem de um bairro, ela se agacha no cantinho da rua para fazer as suas necessidades. No meio da rua, gente passando, ônibus passando, carro passando,
os amigos em pé, olhando, rindo, esperando. Ela... Esse é o quadro da sociedade que nós vemos hoje. De um lar que está fragmentado, de um lar onde as pessoas se tornam cada vez mais individualistas. O filho tem uma vida, o marido tem uma vida, a mulher tem outra vida, cada um tem a sua vida, é a minha parte, é o meu salário, é a minha bolsa, é o meu recurso, é a minha individualidade. Mas nós dizemos uma coisa: este mal não vai entrar na nossa casa, porque nós somos um na presença do Senhor. E se nós estivermos bem na presença do Senhor, o Senhor vai pelejar as nossas guerras e vai nos dar vitória sobre vitória. Nós não vamos aceitar isso. O que é fé hoje na sociedade? Fé são essas celebrações, onde as pessoas inventam versículos bíblicos, onde as pessoas hoje dizem que cultuar a Deus, você serve a Deus na sua maneira, na sua forma, do seu jeito, no seu tempo, no seu espaço. É isso? Nós não vamos aceitar isso para nós de forma nenhuma, porque há uma coisa, irmãos: o Deus de Israel é o Deus da igreja hoje. O Senhor não mudou. Nele, diz a palavra, não há sombra de variação. O Senhor não mudou. E o mesmo desejo que Deus tinha de abençoar um povo é o desejo que Deus tem de abençoar este povo hoje. Se aquele povo, como nação, virou as costas para o Senhor, nós alcançamos graça e favor do Senhor e nós não vamos virar as costas ao Senhor. Pelo contrário, vamos buscá-lo todos os dias, porque quando nós o buscamos, Ele decreta as grandes vitórias da nossa vida. E nós não estamos aqui hoje por um costume. Nós estamos aqui porque nós entendemos que precisamos de uma bênção do Senhor no nosso casamento. Nosso lar tem que ser, pode passar, o nosso lar tem que ser preservado. Então a palavra diz que nele não há sombra de variação, ele nunca mudou a sua relação com o homem. Ele se revelou a um homem, ele se revelou a uma nação, e agora ele se revela à humanidade através do Espírito Santo, através da igreja. Deus está se revelando a toda a humanidade. Os irmãos que estão aqui nesta manhã buscando uma bênção para o seu casamento, há um mundo que olha para os irmãos, que nos vê todos os dias como testemunhas, e o nosso testemunho é: vale a pena servir ao Senhor, porque Ele tem nos feito muito bem. Hoje nós temos casais aqui glorificando ao Senhor, porque enfrentaram as suas crises, mas foram aos pés do Senhor e o Senhor deu vitória. Nós temos casais hoje aqui que estão buscando uma bênção do Senhor, renovar o amor, renovar a união, renovar os seus votos diante do Senhor, porque entendem que estão desgastados, mas muitos outros que estão assentados ao seu lado estão glorificando ao Senhor porque passaram por isso e foram aos pés do Senhor e o Senhor abençoou. E com nenhum dos irmãos hoje aqui vai ser diferente. O Senhor nos chamou para trazer um renovo para nós aqui. Coloque o Senhor como centro da sua vida. Se o Senhor for o centro da sua vida, todas as disputas que você tiver, elas vão ser resolvidas aos pés do Senhor. A vontade do Senhor vai prevalecer, e quando a vontade do Senhor prevalece, o nome do Senhor é exaltado e nós recebemos uma grande bênção, queridos. Derramar o nosso coração aos pés do Senhor aqui. O grupo de louvor vai adorar ao Senhor com o hino e você vai ter um momento de reflexão aqui. E nesse momento de reflexão você vai pedir: Senhor, renova o meu casamento, renova a minha aliança. Um dia nós fomos aos teus pés. Quantos aqui chegaram e definiram as suas vidas diante do Senhor, definiram o seu casamento diante do Senhor? Quantos aqui começaram a orar lá atrás, anos atrás, começaram a orar e buscar: Senhor, é esta a serva que o Senhor tem para mim? Senhor, é este o varão que o Senhor tem para mim? Quantos chegaram aqui com o lar já completo, mas buscaram o Senhor e o Senhor trouxe o renovo? Hoje é dia de renovo na presença do Senhor. E durante este louvor você vai estar colocando o seu coração diante do Senhor, e Ele vai mais uma vez renovar esta chama que jamais vai se apagar, porque ela não é alimentada tão somente pela carne ou pela razão, ela é alimentada pelo Espírito Santo de Deus. Coloque a sua união diante do Senhor nesta hora. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado, bendito, exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, coisa maravilhosa, nós vemos que em um momento Deus pode restaurar um problema de tanto tempo. Em um momento o Senhor pode curar sem deixar cicatrizes.
de uma longa ferida. É isso que o Senhor tem programado para nós aqui nessa manhã. Saímos daqui renovados. Um Deus que é imutável, que é constante e perfeito em todos os seus propósitos, diante de pessoas tão inconstantes que somos, mas nós podemos lançar a nossa súplica aos pés do Senhor e saber que uma vez mais o Senhor nos fez bem. Não sei se o nome me recorda aqui, se alguém não contou aqui, mas muitos sinais o Senhor concedeu na reunião de ontem e na outra primeira feita em Bangu, de ventres que estavam sendo curados para gerar filhos. E na primeira reunião nossa em Bangu, o Senhor deu um sinal ali que estaria abrindo ventres. E uma serva há 10 anos, é isso? Há 10 anos que ela vinha aguardando e pedindo ao Senhor esta bênção. E naquela semana, dias após, ela procurou o responsável pela região para mostrar os exames. Olha, o Senhor falou, o Senhor cumpriu. Meu ventre foi curado. Nessa manhã o Senhor está curando ventres nesse lugar. Ele está curando corações feridos. Ele está renovando o amor. Ele está renovando a cumplicidade. Está dando discernimento e entendimento. Porque acima de tudo, nós queremos a vontade do Senhor na nossa vida. Nós não somos Israel, nós somos o Israel de Deus. De um povo frágil, de um povo débil, mas um povo temente ao Senhor, e no temor do Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito e fará por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não vamos permitir que a imposição deste mundo entre na nossa vida, que a opressão deste mundo entre em nossa casa. Foi mostrado um dom aqui que falava a respeito de novelas, não é? Depois eu vou contar um relato, uma experiência para os irmãos. Minha cunhada trabalha no ramo de informática há muitos anos, mais de 20 anos ou 30 anos. E há muitos anos atrás, ela trabalhava em uma grande empresa de desenvolvimento de projetos de informática no Rio de Janeiro. E a empresa dela foi contatada por uma grande emissora de televisão para um desenvolvimento de um determinado programa. E ela era uma das pessoas responsáveis por esse projeto. E quando chegou o dia de fazer a apresentação do programa piloto daquele projeto, ela foi até a sede dessa emissora aqui no Rio de Janeiro, se apresentou no balcão de recepção e se identificou dizendo: eu sou fulano de tal, da empresa tal, vim aqui apresentar um projeto. Perfeitamente, a senhora já está sendo guardada. Desça aqui, pega o elevador e vá ao segundo subsolo, ao terceiro, não me lembro, e ali toma informações novamente. Ela é uma serva do Senhor. Quando ela pegou o elevador, saiu na outra recepção, havia um corredor muito comprido, e ela olhou ao fundo daquele corredor, muitas portas, mas ao fundo havia uma porta que toda hora entrava e saía alguém, e por trás daquela porta era uma penumbra, um ambiente muito escuro, apenas uma luz vermelha muito fraquinha no fundo. Ela podia perceber aquilo e pessoas entravam e saindo dali, mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Ela se sentiu profundamente incomodada com aquilo. E ela se dirigiu àquela recepcionista, se identificou, e enquanto aguardava, ela não se conteve e perguntou: escuta, diz uma coisa, estou curiosa. Estou vendo uma movimentação ali. O que é aquilo ali? O que é aquilo? Aquela sala lá no fundo. Aí a recepcionista, como quem coloca a mão na boca, quem vai disfarçar para falar, né, sussurrando. Ali é onde toda a programação do canal é passada diante dos espíritos. Só jornal, só programas jornalísticos não passam ali. No resto, toda a programação passa ali para ser perguntado aos espíritos. E é esse lixo que entra nos lares de milhares e milhares de pessoas todos os dias. É essa escória da humanidade que hoje está ditando moda, que está ditando costumes, que está ditando personalidades, temperamentos, onde crianças, jovens, adolescentes, homens e mulheres estão recebendo as suas influências. E nós não estamos aqui fazendo apologia contra os meios de comunicação, televisão, nada disso. Nós estamos falando de algo que é real e que as pessoas não estão atentas. As pessoas dizem que hoje, o que acontece no mundo hoje, o que está acontecendo, é natural, é normal, é assim mesmo, da sociedade chamada livre, da sociedade chamada desenvolvida. É um grande engodo e um grande engano, porque a maior astúcia do adversário não é se revelar,
A maior astúcia do adversário é agir fazendo com que você não creia nele para que ele possa agir livremente. Mas ele está agindo livremente hoje. Tudo isso que você vê hoje, o que o homem projeta no seu coração, as coisas que ele está fazendo. Mas nesta manhã nós queremos dizer uma coisa aqui com toda segurança. Este mal não vai entrar na nossa casa. Os nossos filhos não vão sucumbir nas mãos do adversário. O nosso casamento não vai naufragar, porque é uma sociedade podre que dita as suas normas hoje. Não vai naufragar, porque nesta manhã o Senhor tem renovado esse casamento como um selo. O respeito do marido, o respeito da esposa, o amor, a união, a cumplicidade, mas acima de tudo, o grande conselho de Amós: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Esses dois juntos é o casal e o Senhor como centro da nossa vida. Nós não vamos conhecer derrota, a bênção do Senhor vai estar garantida para cada um de nós. O clamor que você fez no seu coração durante este louvor, o Senhor já o conhecia, e se você se mantiver nele, se você for fiel a este clamor, Deus vai honrar a sua oração, porque o nosso Deus não é homem para mentir. Porque o Senhor nos chamou aqui para nos abençoar. Pode passar. Meus irmãos, pode passar aqui. Pode passar? Pode passar? Congelou. Agora ela congelou mais ainda, porque tem quase 1000 pessoas olhando para ela. Pronto. Muito bem. O Senhor é o centro da vida do homem. A quem se dirige essa palavra? Amós falou com quem? Amós falou com Israel ou falou com as nações? Amós falou com Israel ou falou com as nações, irmãos? Essa palavra aqui de manhã é para os povos ao redor ou é para nós, servos do Senhor? Essa palavra é para nós, servos do Senhor. Ela é dirigida a todos aqueles que creem. Eu pergunto para o irmão aqui, para minha irmã: você crê na bênção do Senhor na sua vida? Você crê mesmo? Você está crendo que a oração que você fez neste lugar hoje, ela tem uma resposta? Se você crê, é isso que você está levando daqui. Você não está levando daqui uma súplica, você está levando daqui uma promessa de Deus para a sua vida. Você não está levando daqui uma palavra de insegurança, você está levando daqui uma certeza: Deus vai operar na sua vida. Aquilo que você não tem conseguido fazer, aquilo que você tem se sentido fraco, abatido, Deus vai operar isso na sua vida. A palavra é para quem crê. E sabe qual é o resultado disso? Pode passar, querido. Conselho e resultado. A Bíblia é cheia de exemplos de servos e servas que tiveram as suas vidas definidas pelo Senhor e na definição de suas vidas serviram de grande bênção para Deus. O que Deus falou com Abraão? Abraão recebeu um chamado do Senhor, não foi? Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus cortou de Abraão todo o hábito que ele tinha, toda a descendência que ele tinha, a genealogia que ele tinha, para fazer algo completamente novo na vida dele, para estabelecer uma estrutura nova. E é muito natural, e no meio da jornada, afinal de contas, havia um tempo para as coisas acontecerem, e a nossa maior luta é lidar com o tempo. A nossa dificuldade, porque a nossa existência está em função do tempo. E quando Deus faz uma promessa, nós temos sempre uma pergunta: Senhor, quando será, Senhor? Quando será? Certamente Abraão, em alguns momentos, teve a sua reflexão e até pode ter reclamado com o Senhor: Senhor, mas quando será a tua bênção? Em uma oportunidade, Deus chamou Abraão e disse assim: o teu nome não será mais Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Abrão, pai exaltado. Exaltado, aquele que se levanta na sua razão, aquele que se levanta no seu entendimento. Não é mais pelo teu entendimento, não é mais pela tua razão. Tu serás pai de uma multidão, porque eu vou operar um milagre na tua vida. Meu irmão, não é mais pela razão, não é mais pelo teu entendimento, mas o milagre que Deus vai operar na tua vida é você caminhar pela fé e na confiança no Senhor. Porque o milagre de Deus se estabelece na vida daquele que crê. E a confirmação disso, e disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança. Você recebeu uma promessa do Senhor hoje?
Existem promessas do Senhor na sua vida? Guarda a aliança, ela vai se cumprir. Guarda a aliança, porque Deus não se esqueceu. Eu tenho certeza que muitos aqui receberam ao longo da vida promessas do Senhor e não se lembram mais. E talvez você possa se lembrar delas agora ou não, mas o Senhor jamais se esqueceu nenhuma das palavras que Ele disse a seu respeito. Quando o Senhor disse, meu servo, eu vou te dar esta bênção, Ele vai dar esta bênção. Se você se lembra ou não, mas Ele jamais se esqueceu, porque a mente de Deus é perfeita. Pode passar. O que Ele falou para Sara? A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, general, comandante, aquela que impõe as suas ideias, que impõe a sua vontade, o seu querer, mas Sara será o teu nome, princesa. Princesa por quê? Porque hei de abençoar e te darei dela um filho, e a abençoarei e será mãe das nações, reis de povos sairão delas. Ventre abençoado de uma mulher abençoada. E não apenas o ventre que gera os filhos, mas aquilo que ela gera no seu coração, na sua vida e no seu testemunho. Nesta manhã nós temos muitas Saras aqui, mulheres que foram transformadas pelo poder do Espírito Santo, para caminharem ao lado de Abraão, homens que foram transformados pelo mesmo poder e pelo mesmo Espírito Santo, para serem uma bênção na presença do Senhor. Você tem dúvida que Deus vai abençoar a sua casa? Você vai ver a bênção do Senhor. Pode passar. Outros exemplos, Isaac e Rebeca. Isaac permitiu que aquela que fosse a sua esposa fosse ser buscada em outro lugar, da sua parentela. Ele confiou essa escolha a Eliezer, mordomo da casa de seu pai, que é tipo do Espírito Santo. Rebeca, quando tem um encontro com Eliezer, ele é perguntado, irás tu com este homem? E ela disse, eu irei, porque ela entendeu pelo mesmo Espírito que havia uma bênção naquela união. Meus irmãos, e nós não acreditamos em escolhido e escolhida. Eu lembro quando me converti ainda jovem, se falava muito nessas coisas, né? Olha, o seu escolhido, fulana, Deus me deu um dom, me mostrou que o seu escolhido é aquele ali. E você olhou e falou, mas não tem nada a ver com ele. Não, é completamente diferente do que eu penso. Sabe quem é o seu escolhido? Sabe quem é o escolhido do varão, o escolhido da serva? É aquele que quer servir o Senhor da mesma forma. É aquele que tem os mesmos projetos de vida em comum. É aqueles que querem caminhar lado a lado, dependendo do Senhor. Esses é que vão aos pés do Senhor para pedir, Senhor, há uma bênção para a nossa união. A bênção haverá, sabe por quê? Se temerem ao Senhor e colocarem o Senhor como centro de suas vidas, ali está o seu escolhido. Aquele que um dia você colocou os olhos em amor e que o Senhor está renovando o amor nessa manhã. Jacó e Raquel. Jacó trabalhou 14 anos por Raquel, esperou por ela. Mas interessante, há uma analogia nesse episódio de Jacó e Raquel e a igreja. Porque ele trabalhou 7 anos esperando por Raquel e no final de 7 anos, quem foi que ele recebeu? Lia. Aí ele trabalhou mais 7 anos para receber, então, Raquel. Quer conhecer o seu companheiro? Casa com ele, né? Aí você vai saber quem ele é, né? Porque enquanto não casa, é amorzinho, benzinho, né? Pastor Albino mostrou muitas fotos de pássaros aqui, bichinhos bonitinhos, né? Popularmente se diz que, à medida que o tempo passa, o bicho vai aumentando, né? O tamanho do bicho vai aumentando, né? Começa com um pombinho, daqui a pouco é um elefante, né? Começa com um anjinho, daqui a pouco... Meu irmão, você casou com uma pessoa diferente de você. Mas essa pessoa também casou com alguém diferente dela. E o Espírito Santo pode moldar a nossa personalidade, o nosso temperamento, para fazer com que você seja uma única pessoa e uma nova pessoa diante dele. 7 anos, porque quando você casa, quando você está namorando, é simples. Teve uma rusgazinha, teve uma discussãozinha, o que você faz? Cada um vai para a sua casa e deixa a cabeça esfriar, né? Depois que você casa, você vai fazer o quê? Vira para o lado? Vai dormir na sala? Discutiu com a mulher, quando ele vai ver, a cama dele está feita na sala, né? Ou então lá na casinha do cachorro, né?
7 anos é o primeiro tempo. Mas aí vem a segunda etapa, onde você trabalha por ela, onde você luta por ela, porque ela luta por você também. Trocar, meus irmãos, é muito fácil. Trocar é fácil, né? Eu li um artigo de um cidadão, certa vez escreveu algo muito interessante. Ele disse assim: eu já me casei 5 vezes. As 5 vezes com a mesma mulher. O casar de novo é o que os irmãos estão fazendo aqui hoje. Você está casando de novo hoje com a sua esposa, viu? 20 anos de casado. Você está tendo uma oportunidade de casar de novo hoje aqui com ela. Porque novidade, todo mundo gosta de novidade, mas a novidade passa logo. Mas o que vai caminhar contigo a vida inteira não é uma novidade. É alguém que tem paciência com você, que conhece as suas manias, que conhece os seus defeitos e vice-versa. Mas quando o Espírito Santo está no centro dessa união, a novidade acontece sempre, porque o Senhor renova o amor todos os dias. Aí eu pergunto de novo, você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Ninguém precisa cutucar o outro do lado, não. Mas se você crê, é o que o Senhor vai fazer. É o que o Senhor já está fazendo. Ele está renovando a sua união nessa manhã aqui. Boaz e Ruth. Ruth ficou viúva, não abandonou a sua sogra, não abandonou a sua casa, trouxe com ela, cuidou dela e foi ao campo rabiscar espigas, pegar as espigas que sobravam da colheita. E Boaz, quando viu aquilo e soube da história daquela mulher, se encantou por ela e mandou que fosse deixada uma porção extra para ela. Mas além disso, a tomou como esposa, daquela que cuidou da sua casa, cuidou da família do seu marido. Sabe qual foi o resultado dessa união? Davi, rei de Israel, descendente de Boaz e Ruth. Eu não sei se você sabe disso, mas na sua união, Deus preparou uma bênção para a igreja como um todo. Na sua união, Deus opera através de uma instrumentalidade. E o Senhor quer deixar uma marca na sua união daquilo que Ele faz na sua obra através da sua vida. Quantos aqui tem 10 anos de obra? 10 anos de obra. 10 anos? Vamos mais longe um pouquinho? 20? Vamos mais longe um pouquinho? 30? Vai diminuindo, né? Tá bom? Vai mais ou tá bom? Tá mais? Quer que vá mais? 35. Aí o pessoal começa a entregar a idade, né? 35, tá bom? Pronto. Sabe por que eu fiz a pergunta? Porque aqui, olha, várias igrejas saíram de lar dos irmãos aqui, olha. Irmãos que um dia abriram a porta da sua casa para receber a igreja, e a igreja se estabeleceu no seu bairro, na sua rua, porque a porta do seu lar se abriu. Você acha que Deus se esqueceu disso? Você acha que Deus se esqueceu disso? Aqui em Pedro Rio eu lembro de onde a igreja começou. As portas que se abriram. Vocês acham que Deus se esqueceu disso? O Senhor não se esqueceu disso, não. Isso está guardado na memória do Senhor e o Senhor vai honrar vocês todos os dias da vida de vocês. O lar de vocês vai ser abençoado. A herança de vocês vai ser abençoada. Porque vocês abriram a porta da casa de vocês para receber o Senhor e o Senhor fez morada ali para nunca mais sair. Um dia o seu marido saiu de casa, de tarde, disse assim, olha, hoje eu não vou sair para passear não, porque eu tenho um trabalho a realizar para a igreja. E ele foi lá realizar o trabalho, ou você foi junto com ele, e uma igreja foi estabelecida com o trabalho de vocês. Você acha que o Senhor se esqueceu disso? O nosso Deus nos dá em troca muito mais do que nós oferecemos a Ele. Um dia você saiu da sua cidade e veio para um outro lugar, baseado num sinal, numa direção do Senhor, e você se perguntou, Senhor, eu estou indo para aquele lugar, qual é o propósito que o Senhor tem comigo ali? E hoje é uma igreja, a obra do Senhor está estabelecida ali, pessoas estão sendo salvas naquele lugar. Você acha que Deus se esqueceu disso? É aleluia mesmo, Deus não se esqueceu disso. Está na memória do Senhor. O testemunho que você deixou. E você acha que o Senhor tem prazer em ver agora você enfraquecido, abatido na sua união, no seu casamento, desgastado? De jeito nenhum. Deus tem uma recompensa para os fiéis. Deus opera através dos fiéis. E se o seu lar for este lar achado fiel, o Senhor vai abençoar e vai multiplicar. Porque esta é a nossa história. E eu digo para os irmãos uma coisa. À medida em que nós caminhamos,
Nós não sabemos mais dizer aonde começa a obra do Senhor e a nossa vida, ou a nossa vida e a obra, porque é tudo uma coisa só. Porque viver com este Deus vivo e maravilhoso é viver a sua obra todos os dias da nossa vida. Onde vivemos de milagre em milagre, de maravilha em maravilha, o Senhor vai cuidando de nós. Você olha para esse acampamento aqui, essa estrutura confortável, boa. Quando esse local começou a ser utilizado como seminário, quando foi adquirido nos anos de 80, 81, 82 mais ou menos, não tínhamos nada disso aqui. Essa primeira propriedade era apenas a parte de cima, daquele caminhozinho para cima, onde o trator entrou para abrir aqueles platôs lá em cima, onde tem os alojamentos antigos. Quantos varões que estão aqui hoje, que fizeram na mão os primeiros tijolos daquelas edificações mais antigas ali? Quantas servas que vieram para cá acompanhando seus maridos e foram para um lugar que se chamava de cozinha, mas não era cozinha coisa nenhuma, porque não tinha estrutura, e estavam ali cozinhando para os varões que estavam ali no trabalho no mutirão. Você acha que Deus se esqueceu disso? Você não se esqueceu disso, não. Você pode não se lembrar disso, mas isso nunca saiu da memória do Senhor. Há um registro na eternidade. Nossos atos estão registrados ali. E quando você recorrer a eles, você vai ver que Deus separou uma bênção para você desde aquele dia. Para hoje nós estarmos aqui reunidos, nós não estamos aqui reunidos chorando derrotas, chorando amarguras, não. Provas estão aqui cheias. Se cada um levantasse e contar, eu tenho uma prova, eu tenho uma dificuldade aqui, uma luta, o meu lar, o meu filho. Sim, filhos que hoje estão afastados do Senhor, porque eles crescem e têm a sua personalidade e administram a sua vida. Mas se o Senhor te fez uma promessa um dia de trazê-lo de volta, o Senhor vai trazer. E o Senhor vai trazer. Porque a sua casa não vai ficar vazia da bênção do Senhor. Zacarias e Isabel. Isabel gerou sem conceber, sem poder, porque o Senhor fez com que a sua amada, o seu ventre se abrisse. Porque o que estava sendo gerado na vida dela seria aquele que seria o precursor de Jesus, João Batista, que estaria anunciando o Senhor. Zacarias fica mudo. E mudo fica até o dia em que a criança nasce. E pela tradição, seria o mesmo nome do pai. Mas o Senhor já havia revelado a ele que o nome dele seria João. E todos dizendo, e quando a criança nasce, todos esperando ali ouvir. E afinal de contas, o nome dele. E ele pega uma tábuazinha para escrever, o nome dele será João. E os seus lábios se abrem naquela hora, diante dos olhos de todos. E João foi o precursor, aquele que anunciou a vinda do Senhor Jesus. Meus irmãos, o milagre que Deus faz na nossa vida, Ele faz para que nós sejamos uma bênção nas mãos dEle. Deus faz em nós o milagre para que nós sejamos uma bênção nas mãos dEle. E quando assim nós fazemos, nós sabemos, o nosso nome está escrito no livro da vida, mas há uma memória diante de Deus que não se apaga jamais. Simeão e Ana, Áquila e Priscila. Vamos falar de Áquila e Priscila rapidamente. Você não vê na Bíblia o nome somente de Áquila ou somente de Priscila. Os dois tinham o mesmo ofício, faziam tendas, reparavam tendas, foram grandes ajudadores do ministério de Paulo, mas os dois estavam ali recebendo Paulo na sua casa, recebendo a igreja na casa deles, e o Senhor fez com que o nome deles estivesse registrado aqui, Áquila e Priscila. Assim como o Senhor registra o seu nome da sua esposa na memória diante de Deus, ele está escrito e está vivo, porque vocês querem servir ao Senhor. Israel viveu altos e baixos a ponto do profeta perguntar, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Mas nós estamos aqui hoje porque nós queremos o acordo, nós queremos a aliança de Deus na nossa vida. Nós não vamos abrir mão desta aliança na nossa vida. E nós não estamos fazendo isso em troca de bênção, não. Nós estamos sendo abençoados porque fazemos isso, porque amamos ao Senhor, porque um dia descobrimos o amor dele que foi maior. E por essa fidelidade, você coloca nessa manhã o seu casamento diante do Senhor. Com as dificuldades, com as expectativas, com os problemas, que todo casamento passa. E o Senhor reforma a sua casa, reforma a sua vida, reforma o seu amor,
e você sai daqui renovado na presença do Senhor. Para quê? Faz a obra. Faz a obra e Deus faz a sua vida. Vamos estar de pé, queridos. Vamos louvar ao Senhor. Deus escreve a sua história através dos fiéis. Guarde isso. Aleluia. Ouve, pois, Israel, o Senhor é o teu Deus, ouve, pois, Senhor, amarás o Senhor, teu Deus, de toda a tua alma, essas palavras te ordeno. Aleluia. Adorado seja o nome do Senhor. Teu coração, os teus filhos louvarás, e será por